título tem que ser 20 ou pode ser Não, a 48 do fonte, jeito que tá no a fonte modelo? vocês podem escolher um tamanho. Eu não sei se eu E coloquei lá Que naquela bom, listagem porque você que a bom, porque eu colocou. fonte. coloquei 59 a fonte. Eu não lembro se no documento lá Não, tem um tamanho do, específico. do nome não tinha, só tinha os tópicos, que era 20 e a fonte do texto mesmo, que era 12. Pronto, pronto. Então tá ok. O Porque espaçamento eu achei meio Agora grande. que eu achei o 12 muito pequeno. A letra 12, o tamanho 12 é muito pequeno. mas é o tamanho padrão, de acordo com. Eu Tem também, um, muito pequeno. tem um conjunto de normas técnicas que é da ABNT para texto. Eu nem falei isso para vocês porque vocês vão aprendendo aos poucos ao longo do curso. Esse negócio de ABNT, Mas quando tinha lá referências, a gente não colocou isso não, porque não entendemos muito bem, não. vocês vão aprendendo. Mas o tamanho padrão é 12. O espaço entre as linhas é 1,5, por exemplo. E por aí vai, sabe? Aí tem algumas regras da ABNT que eu peguei e coloquei no modelo, né? Para vocês tentarem lá. E daí, né, tem coisa que eu deixei mais relaxado, digamos assim. Mas o tamanho é 12, tá? Galera, então vamos lá. Dúvidas para quem está finalizando o trabalho para entregar hoje? Ou tá tudo pronto? Ainda tô finalizando o trabalho para entregar hoje. Achei alguma dúvida? Não, era só esse negócio do título mesmo, porque lá eu achei que 20 tava muito pequeno para colocar o título da capa, entendeu? Entendi. Tipo aquele negócio que tem que botar o nome da marca. É, o formulário, Aí, você não fez? aí no modelo tava em 48, aí eu fui e, tipo assim, deixei 48 na capa, posso deixar? Ou tem que deixar em 20 que nem os top? O Porque título nas regras, na capa? Não, pode deixar 48 mesmo. Tamanho maior, não tem problema não. Porque assim, o que não tem lá definido, o que tem que ser feito, por exemplo, o corpo do texto é tamanho 12, por exemplo. Então, se não tem definição nenhuma, você pode escolher. Agora, o que está definido lá tem que seguir, sabe? Eu Entendeu? acho que o título não tinha lá, não. A gente olhou bem, eu não achei. Então, aí que eu tô dizendo, o título fica livre. Aí a gente botou 59, ficou grande, ficou, mas ficou bonito. Tá certo. Deixa eu organizar aqui. Romerito, pelo amor de Deus, explica o que é Muri, sei lá, que Gabriel falou ontem lá no grupo e nosso grupo ficou doidinho sem saber o que é. Eu não vi. Eu me perguntar, eu saí explicando todo mundo. É o quê? O que é o quê? Muri, sei lá. Aquela parte que eu More. botei, quando você abre lá as referências, aí tem falando sobre. Isso aqui, ó. É um serviço da Universidade, eu acho que é de São Carlos. Eu acho, né? Ou é de Santa Catarina, não sei. Deixa eu ver aqui o nome dela. Eu tô pegando o link aqui pra vocês. É a de UFSC, mas não diz o local, aí fica difícil. Enfim, esse aqui, ó. Que é para fazer a construção das referências. Vou colocar no chat aí o link. Eu uso às vezes isso aí. Por quê? Porque eu pego, por exemplo, uma página da internet. É para você fazer a referência correta de uma página da internet. Eu vou mostrar um exemplo aqui para Mas a única esclarecer. referência que a gente pegou foi daquela que você deu. Aí tem que colocar também. É porque é o seguinte, para vocês irem já se acostumando, né? Não faz parte da disciplina, mas
Quando você está fazendo um trabalho acadêmico, todos os trabalhos que vocês vão fazer vão ser acadêmicos, né? A maioria deles. Então, você... deixa eu pegar aqui... Vamos lá, 13 redes de moda que mais vendem, vamos supor. Deixa isso aí eu volto a falar. Então, toda vez que vocês estão fazendo um trabalho acadêmico, né, quando a gente está fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho, a gente não parte do zero, né? Sempre tem uma inspiração baseada em alguma coisa, e sempre que a gente vai fazer alguma atividade científica, digamos assim, a gente parte de um conhecimento prévio, né, já existente, que alguma pessoa já conseguiu desvendar, descobrir, ou é a base para o estudo que a gente vai fazer. Então, a gente nunca começa assim do nada, do vazio, né? Assim, sempre tem alguma razão para a gente começar um estudo, mesmo que seja para negar algo que alguém tenha dito que seja verdade, por exemplo, do ponto de vista científico e acadêmico. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, uma coisa importante é você ter que a gente chama de referências, né? Então, por exemplo, eu vou falando aqui, eu fiz um levantamento, vou citar um exemplo prático. Eu fiz um levantamento semana passada dos alunos de informática com relação ao uso de Instagram, Facebook, Twitter e outras redes sociais, tá? Então, esse levantamento, ele traz uma estatística, né? Ele diz o percentual de pessoas que utilizam essas ferramentas aí, essas redes sociais. Então, se eu divulgar um trabalho, depois fizer um artigo, né, que é no formato de texto e tal, e publicar isso numa revista científica, alguma coisa que seja um estudo com relação ao uso dessas redes sociais dentro do instituto, por parte dos alunos, outra pessoa, quando for usar essa estatística para dizer que as pessoas usam muito essas redes sociais, ela tem que me citar como uma referência, entendeu? Então, por exemplo, quando sai pesquisas é um outro exemplo, assim, não tem muito a ver com a parte acadêmica, mas quando sai pesquisas de intenção de voto de candidato a qualquer que seja o cargo, por exemplo, geralmente tem lá um instituto que fez a pesquisa, dizendo a referência dele, por exemplo. Quando vocês estão lendo, de repente, um livro didático, né? Quando está lendo um livro didático, geralmente vem em alguma parte do texto uma referência, uma nota de rodapé para uma leitura mais completa, uma obra mais completa sobre determinado assunto. Por aí vai, né? Mas na prática, o que é que acontece? Por exemplo, vamos supor que vocês, quando estavam fazendo lá a construção da marca de vocês, precisaram justificar alguma coisa, como, por exemplo, a gente vai escolher apostar em um determinado tipo de produto, porque de acordo com, aí você diz, ó, com o levantamento, não sei de que lá das quantas, né, esse tipo de roupa é o que vende mais. Aí onde está esse levantamento? Está numa matéria como essa, por exemplo, que aqui vai dizendo informações sobre as redes de, sei lá, de moda que mais vendem, por exemplo. Então está aqui. Aí o que que acontece? Para eu dizer que eu li a informação que eu estou usando para justificar o meu trabalho nesse texto aqui, que vocês estão vendo na tela, tá? O que é que eu faço? Eu vou ter que ler ele primeiro, né, para pegar os pontos importantes para fortalecer a minha justificativa, a minha fundamentação teórica lá, que é, enfim, reforçar o meu trabalho com base, né, em fatos, em estudos de outras pessoas que já têm um reconhecimento. Então eu pego, por exemplo, nesse caso aqui, usando o More, só para exemplificar, isso aqui é uma página na internet, tá? Aí tem várias opções aqui. Ó. Se a informação que eu estou usando para fortalecer o meu trabalho, ela vem de uma monografia, como uma tese, uma dissertação, um TCC, vem de um livro, por exemplo, ou vem desses análise proceedings, que são coisas que acontecem sistematicamente todo ano, por exemplo, a cada 2 anos, onde vários artigos são publicados lá, ou análise de eventos, por exemplo, então eu posso escolher aqui, mas nesse caso específico, como é um link de um site, aí tem uma opção aqui que é documento exclusivo e e-mail eletrônico, que eu abriria aqui a homepage.
Aí, nesse local aqui é onde você coloca as informações. Por exemplo, ó, o título desse texto aqui é esse, ó. Então, eu pego esse texto, coloco no título. Se tiver subtítulo, que não é obrigatório, ó, o título é obrigatório, tem um asterisco aqui, mas o subtítulo não. Então, não tem subtítulo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, quem é o autor desse trabalho aqui, ó? Tem a pessoa aqui, ó, Daniela Barbosa. Então, vai ser essa pessoa que é a autora do trabalho. Coloco aqui, ó, que a informação também é obrigatória. O ano desse trabalho aqui, ó, ele foi publicado em 2014. Então, pronto, 2014 eu coloco aqui, ó. Também não é obrigatório, mas a gente pode colocar. O endereço, aí eu pego aqui o link, que é o endereço eletrônico, coloco aqui, e a data do acesso, como é hoje, eu coloco a data de hoje, né? 7 de 2021. Beleza, essas são as informações mínimas que eu preciso para gerar essa referência, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho a referência, que é isso aqui, e a citação. Então, como é que eu uso isso num trabalho meu? Deixa eu abrir aqui o Google, só para exemplificar, né? Eu vou abrir um documento de texto qualquer, vazio mesmo. Branco aqui. Pronto. Aí eu começo a falar, enfim, alguma coisa para relacionar com essa notícia que eu acabei de ler. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, vamos supor, a escolha do nosso segmento, vamos chamar assim, de mercado, e, consequentemente, os produtos que serão comercializados tem como base o levantamento realizado com as marcas, vou chamar aqui de HD, por exemplo, Seagate, Mac e Apple, por exemplo. Tá? Essa eu estou chutando aleatório, só para poder indicar para vocês, tá? E Microsoft, por exemplo. Tem nada a ver, né, com roupa. Pronto, fechei. Então, isso aqui, ó, eu estou dando uma justificativa, estou colocando uma informação textual, colocando como foi, né, ou com base em que, né, determinados produtos vão ser comercializados pela minha marca, vamos supor. E tem um levantamento aqui, né, que foi realizado por algumas marcas, como essas daqui. E aí, de onde eu tirei essa informação? Essa informação, vamos supor que ela veio daqui, ó. Esse site, tá? Com a matéria dessa pessoa. E como eu vou indicar isso, eu indico dessa maneira, ó. Uma possibilidade é usar aqui. Uma das possibilidades. Aí tem regras específicas para usar cada uma dessas, sabe, pessoal? Só que eu não vou, né, encucar com isso aqui, não. Não é o objetivo com vocês. Então, beleza. Ó. De acordo com esse trabalho de 2014, né, teve um levantamento dessas empresas e com base nisso... Ixi, botei totalmente errado. Com base nisso, né, os produtos vão ser escolhidos. Aí, beleza. Isso aqui é o texto. Aqui vai ter mais texto. E aqui vai ter mais texto até o final. Aí vai ter um ponto no final do trabalho, vocês podem depois olhar livros didáticos, alguns livros em geral têm isso. Livro de leitura casual não, tá? Geralmente eles não colocam não. Então vai ter uma seção no trabalho chamada de referências. E aí, quem vai para lá é isso aqui, ó. Por quê? Né? Isso aqui vai para o final. Então tá aqui, ó. Por que que isso está aqui? Porque quando eu estiver lendo aqui, aliás, como eu estou produzindo o texto, né, eu já sei de onde vem. Mas quando uma pessoa estiver lendo esse trabalho, ela se deparar com esse parágrafo aqui, achar isso aqui muito importante e ficar curioso para saber que levantamento é esse que você está comentando, tá? Ela vem direto para cá, ó, para suas referências, entendeu? Então, esse é o propósito da gente ter referências em trabalhos acadêmicos, trabalhos em geral, tá? E, inclusive, a gente coloca referências também
bem em, por exemplo, se você vai fazer um relatório técnico numa empresa, alguma coisa do tipo, você pode usar de referências para fortalecer aquilo que você está dizendo. Deu para entender, assim, mais ou menos a ideia desse more e por que eu tinha colocado lá? Só que eu achei, eu deixei como opcional, não foi isso? Só. Pronto. Então, assim, quem colocou A não menina errou. perguntou um negócio no PV. Para mim? Sim, Perguntou onde? Ana Clara. Perguntou onde? Opa, desculpa, no chat aqui. É porque eu confundi os nomes. Ah, tá bom. Só vou responder. Deixa eu só pegar um outro exemplo aqui para vocês. Romerito, mas para quem já terminou o trabalho, tipo, já fez tudo, falta só isso daí. Aí coloca na Romerito, referência. Aí Oi. falei. assim, a gente colocou. Não tem os tópicos, né? Que é equipe, não sei o que, definição de slogan, né? De slogan, Uhum. né? A gente colocou colorido. Pode ser colorido? Para dar um destaque, entendeu? O nome do tópico ficou tipo. Não, em Ficou geral, bom. pessoal, é preto mesmo. É tudo preto. Para vocês irem já se acostumando. Então bota preto, Érica. É. Sim, e naquela Eu parte de tô. grupo, coloca aquele negócio de, tipo assim, gerente, aí vendedor, essas coisas. Tipo, separando o cargo de cada um do grupo, ou é para falar sobre o grupo mesmo? No nosso, a gente colocou assim, quem era quem, entendeu? É, eu Isso, fiz você tem isso que também. indicar. Você tem que indicar. É porque assim, vocês têm que simular, né? Exatamente uma situação parecida com o real. Por exemplo, na minha empresa, fulano e tal, ele vai ser o gerente, por exemplo. Ele vai ser a pessoa que, vamos supor que é uma empresa que cria os produtos, cria mesmo, né? Tipo, faz uma coleção de moda, sei lá. Essa pessoa que ela é responsável pela coleção de moda, ela vai criar. Aí você teria que criar de verdade? Não, você pode fazer, né, uma simulação, pegar umas imagens da internet e dizer, ó, a gente criou essa coleção aqui, quem é a criadora ou o criador foi fulano, ciclano, e colocar, tá? Deixa eu mostrar para vocês outra coisa aqui, que é o seguinte, ó. Romerito, quando é que é hoje que você vai passar para a gente criar o Instagram Eu vou até da olhar no marca? cronograma. Olha, um outro exemplo aqui, tá? De citações. Deixa eu dar um zoom para eu fechar essa parte e continuar com o restante das coisas. Ó, isso aqui é um. Pode falar. Só uma coisa. O senhor já entrou lá no formulário, no documento? Ainda não. Tá. Porque quando tu tiver um tempinho e se puder entrar, aí olha para dar uma analisada e se tiver assim alguma coisa que você possa dizer, se dá uma dica em alguma coisa. Tá certo. Deixa eu mostrar outra coisa aqui, nessa parte de referências, ó. Isso aqui é um projeto, né, de extensão. Então eu tenho um resumo explicando o que é, tem a justificativa, tá, dizendo por que é que é importante esse projeto estar sendo apresentado. E aqui entra o que a gente chama enfim, na academia, né, onde vocês estão, na escola e tal, a gente tem a fundamentação teórica, que é todo esse texto aqui, ó, que está selecionado. Se vocês observarem, ele vai ter coisas dessa natureza, ó. Conforme indica aí Antunes, 2014, página 10. Aí tem um outro trecho aqui, ó, Rocha, 2014, página 18. Aí essa outra pessoa, Bulhões, Silva, Gonçalves, Magalhães. O que significa isso? Que todo esse texto aqui, ele tá, né, é um texto que foi produzido para encaixar exatamente dentro da proposta desse projeto, para reforçar, né, que o projeto ele tem digamos assim, uma base boa para trabalhar nele, né, e
essas informações que estão sendo colocadas aqui como resultado de pesquisa, com esses 67% aqui de pessoas entrevistadas, isso foi feito, né, e validado já por alguém, uma terceira pessoa. Então, quem é essa terceira pessoa? Está aqui a matéria onde traz essa informação. Aqui tem uma citação de outra pessoa. Isso aqui são citações. Então, essa fundamentação teórica aqui, ela tem um propósito, que é essa parte aqui, tá? E ela vem acompanhada com essas citações, que é quando você faz a ligação do seu trabalho com resultados e trabalhos e comentários de outras pessoas através dessa, linkando isso com essas citações. Aí essas citações aqui, as referências delas estão lá no final, que são todas essas, ó. Então tem uma primeira aqui, primeira referência, depois uma segunda referência, uma terceira, quarta, quinta, sexta, e por aí vai, tá? Só para título de conhecimento de vocês, ok? Então, assim, não é obrigatório, mas é importante que vocês comecem a ir usando referências, né, e procurando mais informações sobre, porque os trabalhos do IF, prática profissional, e artigo, etc., eles vão começar a exigir isso de vocês lá na frente, tá? Pessoal, aqui Sabrina colocou uma outra observação. Não precisa, tá? Lembra que a partir de agora não tem mais essa questão de enfeitar o trabalho, tá? Ele fica mesmo assim com a cara meio séria. O trabalho é a letra fria mesmo lá no papel. Preto, branco. É tanto que, por exemplo, Times New Roman é a fonte indicada. O tamanho 12 também é o tamanho indicado. Aí na capa você pode colocar, de repente, a logo do IFRN, se vocês encontrarem, aí ela vem colorida, não tem problema, mas assim, texto é preto, tá? Não tem muito essa questão de, vou colocar aqui um texto azul porque fica mais legal, vou colocar aqui um fundo no título e ter um efeito em 3D ou alguma coisa assim, não coloca, tá? É porque assim, a questão não é enfeitar. Vocês têm que entender o seguinte: a natureza do trabalho, né? É porque isso vai variar. Por exemplo, se eu tivesse pedido para vocês fazerem um panfleto ou algum material dessa natureza, um infográfico, alguma coisa assim, aí você começa a usar elementos gráficos, como imagens, um tipo de letra diferente, porque é para chamar a atenção, tá? Mas nesse trabalho que eu pedi para vocês, né, ele já é um documento que ele tem uma finalidade diferente, um caráter diferente, e o objetivo dele não é chamar atenção esteticamente, é o conteúdo que importa. Então o texto tem que estar lá preto no branco e acabou. Entenderam? Então assim, a depender aí na apresentação, por exemplo, quando vocês forem fazer, aí você pode colocar alguns elementos gráficos mais bonitinhos e tal, sem também deixar o negócio muito apapagaiado, né, digamos assim. Mas comecem a pensar dessa maneira, né, de que alguns documentos, trabalhos, relatórios, por exemplo, eles têm esse caráter, digamos assim, mais simples. Não tem muito enfeite, não. Ok? Resumindo, o Merito gosta do trabalho preto e branco. Não sou eu. É regra da academia, né? Convenção, digamos assim. Então você nunca vai pegar um trabalho. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. É porque trabalho, capa de trabalho. Se eu acho aqui alguma coisa engraçada, por exemplo. Ó, aqui quando eu estou procurando capas de trabalho, ele está mostrando por exemplo, ó, eu vou pegar esse aqui, parece ser interessante. Olha, de acordo com a ABNT, ó, o título teria que ser 18, a fonte aqui do subtítulo 14, nome dos autores, fonte 14, por exemplo. Isso aqui na Pois folha manda isso lá no grupo, Romerito. Então, não, só que entendam, a capa do trabalho de vocês está livre. Vocês podem fazer ela de forma livre, tá? Não tem problema. Mas tem passos no texto que eu coloquei uma certa exigência, como tem lá, o texto tem que ser tamanho 12. Mas deixa eu pegar um outro exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês,
É, por exemplo, aqui, ó. Não tá bem bonitinha essa capa de trabalho aqui? Não tá? Só que assim, esse não é mais o tipo de trabalho que vocês vão fazer, entenderam? Então, assim, já começa a seguir mais um formalismo definido aí pela ABNT. Então, isso aqui é um exemplo de enfeite no trabalho que não precisa, não deve ter, porque não é usado isso, tá? Não, Sabrina, eu tô entendendo, mas veja bem, por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui outro exemplo. Ver se eu consigo achar aqui. Ei, Romerita, aí quem não botou a referência e foi Não tem a problema, não. gente que criou, não precisa colocar, não, né? A referência no momento não é obrigatória, não. Ó, beleza, tá aqui, ó. Aí você olhou assim, isso aqui não tá legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma fonte mais estilosa, vou botar isso aqui, tá? Beleza, trabalho apresentado. Aí eu também não tô achando isso aqui legal. Deixa eu ver se eu acho algum efeito aqui. É, Vamos ver. Adiciona uma cor de destaque nisso aí, que foi isso que eu fiz. Fica tipo uma caixinha atrás, assim, Tá, da vamos fonte. lá. Isso aqui. Mas não foi assim que eu fiz, sabe? A cor da fonte ficou branca e o fundo de destaque ficou tipo um preto. Aí ficou uma coisa assim, formal, arrumadinha, sabe? Não, não é. E não sou eu que estou dizendo que é ou que não é, tá? É porque é o seguinte, no tipo de trabalho que eu estou solicitando a vocês, o relatório, com aquele modelo, né, ele segue algumas convenções. E eu nem coloquei todas as exigências que é para ter, né? Eu deixei até mais flexível. Mas, por exemplo, essa capa não é assim que você cria, tá? É, é como foi falado aí, né, no chat, acaba sendo assim. Não, pronto, eu acho que eu vou pegar essa fala aqui de Glória e de Romerito, Sabrina, né? Que é o para seguinte, ó, tirar uma Glória dúvida disse, ainda eu já, sobre a capa. eu já falo, Érica, Debaixo do espera. nome que a gente colocar, título lá, é para colocar a logotipo da marca, né? Isso. Você pode Certo, é só colocar para tirar embaixo essa ou em dúvida. cima. Acho que é melhor em cima. A gente colocou embaixo porque a gente achou mais bonitinho. Tá. Ó, eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Glória disse que é chato, né? Porque fica feio e aí Sabrina explicou. Mas vocês têm que entender, né, o propósito do trabalho. O propósito da parte do texto é trazer as informações de como a ideia surgiu, quem são os participantes e tal. Então é texto, é simplesmente texto. Não tem um apelo da parte gráfica aí, tá? Nesse caso. Aí é o seguinte. Qual é o momento, então, de você colocar toda a sua criatividade com animação, com foto, com efeitos? Vai ser no Instagram, vai ser no site, que são os locais, a meu ver, onde o apelo da imagem ele é muito mais importante do que o apelo do texto. Então, assim, nessas redes, nesses locais, a informação que vem através de imagem, ela toca mais as pessoas do que um texto. Se vocês observarem, geralmente Instagram, enfim, alguns sites, essas redes sociais, elas funcionam mais com o uso de imagens, é um vídeo, é uma animação, é um texto diferente, assim, formato. Aí ali vocês podem extrapolar, né, essa questão da criatividade. Mas no texto, não, o texto ele é para ter um texto, acabou, né? Então assim acaba sendo até meio, digamos assim, seco, né? É, isso mais é dessa maneira, tá? Ok? Então, assim, acho que fica claro com relação a essa questão do texto. Mas vamos lá. Professor, Pode falar. eu não entendi. Aí na parte do trabalho não pode. Pronto, aqui eu fiz a questão 7. Aí na questão 7 eu botei fotos. Não podia? Pode. Colocar foto, que no caso seriam as imagens lá no texto, não tem problema, tá? O que eu estou colocando para o pessoal é o seguinte: vou fazer uma capa com cores, vou botar
né, uma fonte diferente, essas coisas não precisa, tá? Até seguir o que está descrito lá. Sim, Mas no texto aí, você pode ter imagens que já ilustrem a marca, né? No caso. aí pode colocar a logo na frente com a capa, junto com a capa, tipo assim, a imagem que a gente criou. Pode. No nosso caso, a gente colocou, tipo, só o título do trabalho, tipo, trabalho de informática, e aí na capa a gente colocou a logo do IF com o logotipo. Tem problema? Não. Tem não. Romerito, no dia que for explicar o trabalho, que vai ser o último dia, quando o trabalho estiver todo feito, tem que explicar a turma todinha ou só uma pessoa? Eu acho que era bom que todo mundo falasse um pouquinho, né? Aí Se nesse, organizar. aí nesse slide tem que todos os integrantes participarem, ou tipo assim, porque no meu grupo a gente separou, aí a gente ficou até meio em dúvida. A gente tinha separado, um criava site e formulários, outro redes sociais e imagens e vídeos, aí outro ficava com os slides, entendeu? Uhum. Aí, Eu vou, porque ainda está chegando nessa fase, né? Ó, a segunda etapa, que eu vou lançar as atividades hoje, aí vocês vão se animar, né? Porque eu falei do Google Sites naquela semana passada, não foi? Pronto. Hoje vocês vão, a partir de hoje, né, nessas próximas semanas, vocês vão trabalhar no perfil no Instagram e no Google Site, tá? Vocês vão fazer o site e vão fazer o perfil lá no Instagram e vão mandar, ok? Essa semana. Só que hoje eu preciso, né, falar sobre o uso de planilhas, que é na etapa da semana seguinte, e é um pouco mais complicado. Então, vou falar de planilhas um pouco hoje e falar de planilhas talvez semana que vem. Só que aí, durante essa semana, vocês vão estar desenvolvendo essa questão do perfil, essa semana agora. Então, quem já iniciou, quem já criou, beleza, mas assim, a partir da entrega de hoje, do texto, né, que vocês estão fazendo, até a semana que vem, aí vai entrar com essas duas atividades aqui, que ainda vou liberar, né, vou publicar lá. Mas vamos lá, para o que eu pretendo mostrar para vocês aqui hoje. Então é o seguinte, ó, eu estou no Google, tá? E o Google, eu vou mostrar o do Google e vou mostrar o Excel. Então tem aqui para vocês também, quem quiser pegar o nome, Excel, que é a planilha eletrônica, tá? Essa daí. Então é o seguinte, ó. ah, Quando a gente acessa o Google, eu estava até, acho que respondendo a alguém no final de semana que estava com dúvida. Quando a gente acessa aqui o Google, ele fornece esses serviços de pacote de escritório, né, que envolve o editor de texto, planilha eletrônica e um aplicativo para a criação de apresentações, por exemplo. Então, aqui nas aplicações, a gente vai ter as planilhas, tá? Então, eu já posso abrir essa planilha e ela vai ser criada para mim no meu Drive, tá? Então, quando eu escolher aqui fazer uma planilha em branco, ou partir de por exemplo, orçamento empresarial, relatório de despesas, modelo de diário, por exemplo, entre outras opções, aqui eu tenho várias. Desculpa. Eu tenho várias que eu já criei, mas eu vou partir de um em branco, né? Então tá aqui, ó. Eu criei uma planilha, tá? E essa planilha ela está em branco. Vocês vão ver esse formato tabular, né, de linhas e colunas, tá aparecendo aí, tá carregando ainda. E ele funciona de maneira semelhante ao documento de texto. Quando eu digo de maneira semelhante, é o seguinte, né, você vai poder, por exemplo, colocar um nome aqui, tá? E você vai ter algumas opções que a gente teve no documento de texto. Por exemplo, eu posso compartilhar essa planilha, aí eu vou fazer um teste com algum de vocês aí, tá? Com alguém, né? Como eu já tinha feito. Então, tem aqui, ó, as pessoas mais recentes que eu compartilhei alguma coisa, se eu não me engano, e as opções são as mesmas de compartilhamento. E vocês vão notar que aqui na barra de ferramentas, a planilha também possui uma série de elementos
semelhantes àquilo que a gente tinha no Word, né? Que a gente tem no Word, não, no documento de texto lá, na criação do documento de texto. Então, eu posso deixar em negrito, itálico, esse taxar, que é pegar, por exemplo, um nome e fazer isso aqui, ó, colocar um risco por cima dele. A gente salva para enviar lá, a gente salva o documento, esse arquivo aí e anexa lá. Eu tenho como daí já enviar para lá, não, né? Não, você tem que ir lá na sua tarefa, procurar ele no Drive e anexar. Tá. Ok, obrigada. Pode falar. Esse site que você tá mexendo é qual site mesmo? Porque minha internet fica só bugando, aí cortou sua fala. Aí quando voltou já tava no site. Aqui, ó, Google. Você vai no Google, tá? Aí eu já fiz o login aqui, né? Com a minha conta escolar, que vocês têm. Aí ele fornece o documento, né? O aplicativo para criação de documento de texto e para planilhas. Tem o de apresentação também, que eu mostro depois, mas tem o de planilhas. Aí você clica aqui, ele vai abrir essas opções. Tá? E aí ele mostra, se você já criou alguma anteriormente, ó, esse orçamento foi que eu acabei de criar, que ela está aberta aqui para mostrar para vocês. Mas tinha um calendário da turma de vocês, tem coisas de outras turmas, enfim, tem uma série de coisas que eu faço aqui, que eu preciso fazer, que eu vou usando essa planilha. Qual é a vantagem dela? Ela está sempre disponível no meu celular, no computador, em qualquer lugar que eu tenha internet, e eu posso, né, compartilhar essa aqui com alguém, como o documento de texto. Então, nesse caso, ó, só eu posso acessar, mas a partir do momento que eu escolher alguém aqui da turma para enviar um compartilhamento desse arquivo, vou pegar a Gabriela aqui, por exemplo. Se eu mandar para ela, tá? Ela vai receber um e-mail e, se ela quiser, ela pode entrar como editora desse documento, por exemplo. E eu posso fazer isso com outras pessoas também, tá? E aí, aqui eu tenho, ó, a barra de ferramentas para eu alterar fonte, cores, essas coisas. E tem mais informação aqui, ó, a parte de formatação, certo? Se eu quiser inserir, eu tenho várias opções para inserir gráfico, imagem, desenho, fórmula, funções. Eita, bateu o sono. Links, caixas de seleção, enfim, dá para fazer algo bem avançado, tá? Dentro dessas planilhas. E partir também de algo simples. Então, deixa eu abrir um outro exemplo aqui, para a gente ver um modelo que o próprio Google fornece, de planilhas, só que já vindo pronto, né? Então, ó, cliquei lá para criar uma planilha, eu posso criar, né, ela em branco, como eu já mostrei, e tem aqui várias opções. Então, eu vou pegar um orçamento empresarial, que vocês poderiam depois dar uma olhada nisso e ver se vale a pena reutilizar no trabalho de vocês. Isso na próxima atividade, né? Próxima semana. Então, ó, ele diz aqui já o seguinte, ó, veja como ele está bem programadozinho. Então, ele controle de orçamento anual, tá? Então, aumentado aqui. Planeje, controle receita e as despesas de sua empresa durante o ano todo. Como usar esse modelo? Primeiro, digitar o saldo inicial. Então, o saldo inicial ele está aqui, de R$5.000, tá? Em seguida, preencha as guias de despesa e receita. Então, tá aqui, ó, receita e despesa. Então, é o seguinte, ó, aqui eu tenho, né, um modelo já pré-definido pelo próprio Google. Então, a renda tá aqui, ó, que a gente tem, receita, tá? Receita, no caso, é o que vai entrando de dinheiro aí. E a gente tem as despesas, por outro lado, né? O que vai saindo do capital aí da empresa, né? Então, aqui ele coloca, por exemplo, o custo com aquisição de clientes, né? A aquisição de clientes, no caso, seria, né, de promover a marca, de divulgar e tal. Custo de diversos serviços, a parte de escritório, despesa com escritório, né, de manutenção do escritório físico, por aí vai. E no final tem o resumo. Então, como aqui eu não alimentei com nada, né, ele não gera esse gráfico aqui em relação a receita, despesa e saldo final, por exemplo.
tá? Mas eu recomendo que depois vocês peguem esse exemplo e mexam um pouco nele para ver essa relação que existe entre essas guias, tá? Mas deixa eu voltar. Isso aqui é um exemplo pronto, pré-definido que o Google oferece, tá? E tem vários por aí. Mas vamos lá. Pode falar. Se for analisar bem, esse trabalho vai ser mais complicado de fazer do que montar o PC. Uhum. Tem muita burocracia, muita coisinha. Não. Mas, Esse é tipo, bom. isso é a mesma coisa se você tivesse uma loja de verdade. Sim, justamente. Sim. Dor de cabeça, muita coisa. Exatamente. Se você tivesse uma loja, você teria um trabalhão enorme para fazer isso aí. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tô na minha planilha eletrônica, tá? Ela começa vazia e a gente precisa entender algumas coisas dela. Cada retângulo desse aqui, tá? É uma célula que a gente tem. E essa célula, ela tem uma referência. Para que serve essa referência? Essa referência serve para a gente localizá-la dentro desse número enorme de células que a gente tem aqui. Aqui está indo de A a Z, mas isso cresce de forma absurda, tá? Tanto em número de colunas, como aqui, né, na vertical, em número de linhas. Ó. Ele vai chegando aqui, vamos ver até o final quantas linhas tem. Ó. Ele tem 1000 linhas, tá? Mas eu posso adicionar mais 1000 linhas, se eu quiser, por exemplo, tá? Então eu tenho aqui 1000 linhas e colunas de A a Z, certo? Então cada célula dessa, por exemplo, essa que eu estou aqui, onde eu vou colocar meu nome, ela está localizada na coluna C, linha 3. E a ordem é essa, coluna, depois linha. Se vocês olharem aqui, ó, ele vai mostrar, ó, coluna C, linha 3, tá? Então tá aqui. Aí, beleza. Se eu quisesse colocar... Aqui eu tenho um nome, né? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor 100. Beleza. Aí se eu quisesse dizer que isso aqui é uma nota, aí eu coloco aqui a referência, nota. Já estou montando aqui a informação, né? Aí eu vou colocar aqui um bônus, que seria em reais, tá? Esse bônus aqui, ele está sendo... Deixa eu centralizar aqui. Em reais, tá? Então eu vou colocar o seguinte. Quanto é que vocês acham que vale cada ponto do trabalho? Quem diria aí um valor? Cada ponto de um trabalho desse que vocês estão fazendo de 0 a 100, né? Você pode tirar a nota de 0 a 100. Um ponto vale quanto? Sei lá, 6. R$ 6 o ponto? Um ponto vale um, Eu né? chuto 7. Assim, o valor é qualquer um. Na verdade, não tem nenhum valor, mas vamos imaginar que tem. Então, eu vou dizer aqui 6. Então, se o bônus é 6, quanto é que esse cara tem de bônus aqui se ele tirou 100? 600, né? Concordo? Uhum. Porque se um ponto vale 6, 100 pontos, vai valer 100 vezes 6. Então, dá 600, né? Beleza. Agora, se esse cara tirou 80, aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que recalcular isso aqui, né? E não é legal fazer isso, porque imagine a seguinte situação. Isso aqui é para uma só pessoa, mas aí eu vou botar o nome de outras pessoas aqui que estão participando da aula, tá? Então, se todo mundo que eu tenho numa lista de pessoas que tiveram notas e eu for dar essa pontuação e eu tiver que fazer manualmente, começa assim, vocês vão ver que a planilha ela começa a perder sentido, porque uma das vantagens da planilha é a automação de cálculos e uma série de operações que a gente pode fazer e deixar ela, de certa forma, programada para reagir a alterações em algumas informações, tá? Então, primeiro, a informação ela é colocada em uma célula, onde vocês estão vendo aqui. E eu posso fazer referências a essas células para pegar o valor dela em outro local. Por exemplo, se eu quiser pegar o valor que está na célula
3, que é essa daqui, esse valor 100, e colocar ele na célula H3, eu posso fazer o seguinte, ó, usar essa anotação aqui, igual, e aí eu vou dizer que a célula D3, tá? Então, se vocês observarem, não sei se a tela tá pequena, deixa eu dar um zoom. Aqui fica melhor. Se vocês observarem, ó, quando eu estou referenciando a célula D3, tá? Aqui dentro da célula H3, ele está pegando o valor que é 100. Por quê? Porque esse D3 é uma referência para um valor que está aqui, ó. O valor real, de fato, é 100. O D3 é a referência. Então, quando eu faço isso, ó, e clico Enter, o valor que está aqui é 100. Aí vejam o que acontece se essa nota for alterada. Ó. 80, quando eu confirmar aqui com Enter, ele vai alterar também lá na coluna H. 70, ele altera na coluna H. Então, com base nessa informação, o que é que eu posso, né, agora avançar em relação à construção dessa planilha de bônus para o aluno, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar aqui a referência, vou deixar a nota da pessoa aqui. Eu estou botando minha nota 100, tá, pessoal? Mas pode ser qualquer outra, né? Vou colocar aqui 60, para não dizer que eu... Não, quando for fazer essa planilha, tenho certeza. Se eu não zerar, é por um milagre, porque me tirou matemática com informática. Pronto. Mas vejam bem, a gente vai partir da seguinte ideia. Quanto vale um ponto? Um ponto vale, aí eu vou colocar aqui, ó, 6, tá? Então guardem essa informação aqui. Eu vou até trazer ela para cá, Ctrl X, e vou colocar ela aqui. Não está muito organizado não, mas está aí, tá? Então está aqui. Aqui eu tenho a listagem das pessoas que precisam ter um bônus com base na nota. Então, como eu posso fazer isso? Ó? Se eu pegar uma célula dessa e colocar o valor igual, o que é esperado depois desse igual é algum tipo de operação, de função, digamos assim, que a planilha suporta. Existem inúmeras funções, inúmeras. As mais simples são essas que a gente está fazendo, como, por exemplo, eu pegar e fazer isso aqui, ó. Eu clico na célula que eu quero pegar a referência e ele já traz para cá, ó, B1, tá? Aliás, igual B1. Aí se eu quisesse somar esse valor 6 com ele mesmo, eu coloquei um mais, tá? E ele está esperando uma outra, já vou concluir, uma outra informação, que pode ser 10, por exemplo, ele já dá aqui um resultado prévio, ó. O igual aqui no final vai ser 16. Agora eu posso pegar novamente, se eu clicar aqui na célula B1, a mesma referência. Então ele já está dizendo aqui que o resultado dessa operação vai ser 12, porque eu estou pegando B1 mais B1. E quem é B1? B1 é essa célula, que está aqui laranja, tá? Ela está com essa ênfase laranja, e o valor dela é 6, tá? Então ele vai fazer isso aqui, ó. O resultado é 12. Se eu alterar B1 para 10, eu tenho uma alteração aqui no bônus, tá? Só que eu estou mostrando isso porque eu vou usar essa possibilidade de fazer os cálculos para dar a nota de todo mundo com base em um bônus, tá? Pode falar. Tá, Romerito, Romerito, é porque a Eduarda, ela teve que sair agora porque a crise de vesícula dela atacou e ela tá indo pro hospital. Tá bem. Ok. Então vamos lá. Então eu tenho as notas das pessoas, eu coloco aqui notas, e eu vou automatizar, né, o cálculo do bônus. Como? Também vai ser de uma forma simples, como vocês vão observar. Então eu pego igual, aí eu pego a nota da pessoa e pego o bônus aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, como cada ponto vale 6 e a pessoa teve 60, eu vou pegar o D3, que é esse valor que está aqui, né, com a cor laranja, e vou apertar aqui o asterisco, que no caso aqui o asterisco é utilizado para multiplicação. Então eu pego o D3 vezes o bônus, que é o B1, por exemplo, tá? Então, quando eu clicar Enter, ele já dá a pontuação da pessoa. E eu vou fazer o mesmo aqui, ó, igual esse vezes esse, tá? Ele vai botando cores diferentes para a gente não confundir, porque na fórmula eu tenho igual D4, que é o laranja, vezes B1, que é esse roxo. E vou fazendo, tá?
Então, essa aqui já é uma maneira simples de automatizar uma atividade, né, que eu preciso fazer, que é dar um bônus para cada ponto que a pessoa conseguiu obter. Vamos ver. Pronto, aqui ele já fez um erro. Mas esse exemplo que o senhor está dando aí, a gente vai ter que fazer de acordo com o que saiu e do que a gente vendeu e o que. Então, assim, eu estou mostrando aqui as noções mais básicas de o uso de uma planilha, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui as operações, tá? Enfim, de multiplicação. Aí eu posso também usar outros tipos de operações que são os seguintes. Aqui, se vocês observarem, nessa célula, na célula E3, tá? Tá aqui, E3, vocês podem observar aqui também, ó, E3. Na célula E3, o valor final foi 360. Isso é fruto de quê? Do valor D3, que é 60, vezes B1, que é 6, tá? Aí, beleza. Isso aqui é uma operação aritmética simples, é uma multiplicação. Se aqui você fazer uma outra operação, eu tenho funções pré-definidas, que são o seguinte, ó, igual. Aí, nesse caso aqui, ó, observem que o próprio Google, né, através dos mecanismos da inteligência artificial, ele está indicando para a gente possíveis operações que eu queira fazer no final dessa coluna. Então, vamos analisar aqui o seguinte. Se eu estou dando esses bônus, eu poderia imaginar o seguinte, eu quero saber duas informações dos bônus. Qual foi a média de bônus que as pessoas ganharam e qual foi o total, né, de bônus que as pessoas ganharam. Mas eu posso fazer o seguinte também, eu vou fazer o total de bônus, a soma total, e aqui eu vou fazer a média das notas, para saber qual é a média da turma, nessa turma aqui de 5 pessoas. Então, quando eu coloco igual, ele vai me oferecer aqui duas sugestões. Quando eu selecionei essa sugestão baseada nos dados, que é a soma, tá? E a outra também é baseada nos dados, vocês vão notar o seguinte, ó. Se eu aplicar essa operação de soma, ele vai considerar todos os valores de dinheiro que tem aí, que está nesse tracejado laranja, tá? A média também vai ser a mesma coisa. Mas a gente não precisa seguir essa automação. Eu seguiria se eu fosse fazer, porque eu já sei o que representa quando eu clicar aqui, tá? Eu já sei o que significa. Mas eu quero construir do zero para ficar mais claro para vocês. Então é o seguinte, da mesma forma que eu poderia fazer isso aqui, ó, pegar a primeira célula, mais a segunda célula, mais a terceira célula, mais a quarta célula, mais a quinta célula, tá? O resultado que eu vou obter aqui vai ser a soma de todos esses valores, 360, 480, 540, 540 e 480. Quando eu clicar Enter aqui no teclado, ele vai dar a soma total, que é esse valor aqui, ó, 2.400. Observem como está a expressão aqui, ó. A expressão ela é formada pela soma de cada uma dessas células que estão na coluna E, né? É 3, é 4, é 5, é 6 e é 7. Além dessa maneira, tá? Eu posso utilizar isso aqui, ó. Soma igual, né? Sempre começando com igual. A soma é uma das funções, ó. Todos esses nomes aqui, ó, soma sequência, soma produto, soma alguma coisa, soma outra, soma e tal, soma se. Cada um desses somas aqui são funções, tá? Que a planilha oferece para a gente fazer algum tipo de operação. Tá? Eu vou mostrar o soma, que é o mais simples, mas esse soma-se ele é bem interessante, que ele só somaria dada uma condição satisfeita. Por exemplo, a gente poderia imaginar ele somar somente a pontuação que fosse acima de 300, vamos supor. Tá? Mas aí eu vou fazer do mais simples, né? Que é a soma mais simples. Então, beleza, eu já escolhi a minha função soma, eu abro um parêntese, e ele vai dizer aqui o seguinte, ó, você pode somar essa primeira parte, que é o intervalo, eu vou mostrar o que é, com 101. Ele vai somar tudo no final, tá? E o retorno dessa função aqui é a somatória total dos valores que você coloca. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, soma 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui vai dar o quê? 15. Ó, eu posso fazer assim também. Só que isso não é interessante para mim, porque eu quero somar esses valores aqui, tá? Eu quero somar esses valores aqui.
né, usando a função soma. Então, eu posso fazer soma, e eu posso fazer da seguinte maneira. Deixa eu minimizar isso aqui, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu vou somar esse valor, aí ponto e vírgula separa valores, tá, pessoal, dentro dessa operação de soma. Segundo, ponto e vírgula, terceiro, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, e o 5, aliás, o E7, né, ponto e vírgula. Fecho a minha operação de soma, e ela vai dar o resultado, né, 2.400, tá? Então, esse resultado aqui com essa operação é a mesma coisa de eu fazer aqui, né, igual a soma, aliás, fazer aqui dessa maneira. Vão ver que o resultado é igual. Só que existem algumas diferenças quando vocês começarem a perceber algumas coisas que eu pretendo mostrar aqui. Então, tá aí, ó. Vocês vão ver que o valor, ó, 2.400 aqui, com essa expressão, né, mostrando célula por célula, é a mesma coisa do 2.400 quando eu uso a função soma, separando aqui os valores, né, que são referenciados por vírgula. Eu ainda tenho uma terceira opção, que eu acho a mais interessante, quando a gente tem um intervalo, que é o seguinte, ó, eu vou usar a função soma, e nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro elemento da coluna, vou botar 2 pontos e vou pegar o último elemento dessa coluna. Calma aí. Ah, não está pegando não. Então, vou pegar aqui. É 7. Ó, então, quando eu expresso dessa maneira, notem que aqui é 2 pontos, tá? A separação agora não é mais ponto e vírgula, é 2 pontos. Quando eu tenho E3, 2 pontos, E7, tudo que tiver entre esses dois limites, né, o E4, E5 e o E6, ele vai considerar na soma, e o resultado final vai ser 2.400. Então, a gente tem aqui, ó, a soma, tá, E3 até E7, dessa maneira. Isso aqui é mais simples do que escrever o que eu tinha feito anteriormente, que era isso aqui, ó. Tá? Se eu sei que eu vou somar todos esses números, eu só preciso indicar o primeiro e o último. Como eu fiz, é 3, 2 pontos, é 7, ao invés de é 3, é 4, é 5, é 7. Porque imagine o seguinte, aqui tem 5 pessoas, mas poderia ter 40. Então, se tem 40, eu só precisaria fazer a operação de soma pegando o primeiro e o último. O que está entre esses dois, entre o primeiro e o último, ele vai considerar. Porque essa soma aqui, ela está considerando a soma dentro de um intervalo. E o intervalo é esse que está marcado em laranja. Deu para entender, pessoal? Não, Certeza? Tenho. absoluto. Professor, o senhor dá aula de matemática? Não. Não? Não quer bônus no meio. Eu não sei nem o que é bônus. Então tá aí. Eu perguntei porque você deu um exemplo no vídeo lá, que aí você criou uma sala no GSA Ah, de sim. matemática. Então você estava explicando isso aí, é matemática pura aí. Ah, sim. Não, não dou aula de matemática, não. Tá? Então, tá aqui. É a forma mais simples que a gente tem para ir fazendo essas operações. Aí deixa eu pegar, continuar aqui o exemplo, que eu vou trazer isso para dentro do... Aliás, calma aí. Não vou apagar tudo, não. Deixa eu colocar. Aí eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Agora vai entrar a parte que Sabrina estava falando e tal. Que é a parte dos enfeites, né? Aí nesse caso aqui, ó, o que é que eu faço? Vou botar o cabeçalho. Romerito, aí se no caso for uma loja de roupa, né? Aí dentro dessa planilha, desse quadradinho aí, vai colocar as informações. Pronto, onde tem alunos, vai colocar o quê? A Calma, saída, a entrada. vamos lá. Eu vou falar isso aí, tá? Pera aí. É o seguinte, ó. Deixa eu só concluir esse exemplo aqui, aí eu passo para você. Ó, que é o exemplo que eu fiz. Qual é o objetivo desse exemplo aqui, que eu estou mostrando para vocês?
é o seguinte, mostrar já alguns passos iniciais dessa automação que vocês vão fazer nas planilhas de orçamento e despesa. Que é o seguinte, ó, notem como uma pequena alteração aqui no bônus, eu vou desvalorizar o ponto que o aluno consegue ganhar numa atividade. Ele não vale mais R$ 6, né? Ele vale R$ 4 agora. Quando eu fizer isso, ó, notem que vai ter um impacto em todo o restante do cálculo. Por quê? Porque o bônus ele vai diminuir e o total aqui, né, que é a soma de todos os bônus de cada aluno, ele diminuiu. Quando eu volto para 6, ó, ele vai passar aí para um valor mais alto. Se eu botar para 10, ele passa para um valor mais alto. Então, notem que, através de algumas configurações aqui, né, de expressões de fórmulas simples, vocês já conseguem obter alguma automação. Por exemplo, se eu quisesse ter também a média desses alunos aqui, eu poderia fazer o seguinte, ó. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Aí aqui eu não vou ter mais a soma, eu quero ter a média das notas. Como é que eu faço a média? Tem duas maneiras. Eu poderia somar todo mundo. Eu vou fazer de uma forma bem, digamos assim, pouco convencional, né, sem usar fórmula nenhuma. Como é que se faz uma média? Uma média é feita como soma, a média simples, soma todos os termos que você quer colocar na média e divide ele por esse número. Qual é o número de termos que eu tenho aqui? 5. Então, divido por 5, tá? E vou obter a média. A média aqui é 80. Só que existe também uma fórmula para eu calcular a média. Qual é essa fórmula? Aí eu vou mostrar, né? É muito mais simples do que essa expressão. E ela acaba sendo melhor pelo seguinte. Se esse número aqui de alunos ele aumenta, eu tenho que mexer nisso tudo aqui, ó. Se eu uso uma função que o Excel ou o próprio a planilha do Google oferece, eu posso ter isso de forma mais flexível, que é o seguinte. Pegar a função chamada média, vou especificar qual é o intervalo que eu quero. Eu vou pegar entre o valor que está na coluna D5, 2 pontos, e o valor que está na coluna D9, tá? Eu tenho que digitar, ele não está pegando. Mas enfim, D9, tá? Então ele pegou todos esses valores e a média ele já está dizendo ali que vai ser 80. Então pronto, está aqui, 80. Ok? Então, ó, notem que, como vocês podem observar aí, eu tenho funções de diversas naturezas, tá? E se a gente for explorar, por exemplo, deixa eu procurar aqui em algum local, as funções que tem, vocês vão ver que é riquíssimo, tem muita coisa. Então, tá aqui um exemplo, tá? Se eu altero uma nota, a minha nota aqui foi corrigida para 70, a média muda, tá? O bônus, se eu ficar com 65, ó, ele vai mudar a média e vai mudar o bônus total, né? Então, 65. Passou aqui, ó, para a média 81, o bônus diminuiu. Se eu mudar o valor de bônus por ponto, ele vem para, vamos supor, 3. Muda tudo também aqui, ó. Então, essas automações, elas são úteis quando você está trabalhando lá na planilha de orçamento e despesas, porque você desenha na sua planilha, digamos assim, como é feito o cálculo, né, da sua movimentação, e a partir disso, você só precisa ir alimentando. Por quê? Vamos imaginar o seguinte aqui, o valor do bônus é sempre 6, tá? Então, qual é a informação que eu preciso passar para essa planilha aqui para eu saber? São as notas dos alunos, tá? Ó, notem que aqui ele deu um erro, por quê? Porque ele está fazendo uma divisão, tá? Por 0. Por quê? Porque não tem nota, não tem elemento aqui. Mas observem aqui o seguinte, a partir do momento que eu começar a colocar as notas dos alunos, toda essa parte aqui, né, essa coluna de bônus, a célula amarela e a célula verde, ela está automatizada para ir fazendo os cálculos. Então, por exemplo, se o primeiro aluno aqui tirou um 60, eu já vou ter resultado. O segundo aluno tirou um 50, o outro 45, o outro 60, o outro 65, tá? Eu vou fornecendo dados e a planilha vai computando aqui, né, os cálculos de acordo com o que eu imaginei que era para fazer. Pode falar. Deu exemplo de acordo com como realmente vai ser. Vamos ver, eu vou fazer agora. Ana Clara, vamos tirar direto, né? O que vocês acham? Melhor, né? Sabe que hora? 9h30? Aí 9h30 a gente para. Pode ser? Pode.
Ó, vou ver as perguntas aqui, então. Maria Clara, por que D9? Né? Eu vou explicar aqui. Viu, Maria Clara? Aqui é o seguinte, ó. Por que D9? Aqui. Porque é o seguinte, ó. Cada quadradinho desse aqui, vou chamar de quadrado, tá, pessoal? Mas na verdade é um retângulo. Ele ficaria um quadrado, né, se eu diminuísse aqui. Mas cada célula dessa, ela tem uma referência, coluna e linha. Como a gente está trabalhando aqui para as notas na coluna D, o D9 é isso aqui, ó. D, coluna D e linha 9. Então, é isso aqui, tá? O D9 nesse caso é isso. Aí dentro da soma, aliás, da média que eu faço aqui, eu especifico um intervalo. E o intervalo ele vai de D5, 2 pontos, até D9. Então esse intervalo é uma sequência de valores dentro de uma coluna aqui, no caso a coluna D, tá? Então tem o primeiro exemplo. Aí eu vou criar, se vocês observarem aqui, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou renomear. A guia, ela tá exemplo, tá? Exemplo 1. Aí eu vou passar agora para uma nova guia que vai ser um orçamento, chamar isso de orçamento. No orçamento eu vou ter aqui um item, tá? Valor unitário. Coitada de mim, fui iludir, pensando que ia ser só pensando que ia ter que o trabalho ia ser só fazer o form, o formulário, montar a coisinha lá virtual e pronto. Não. Não tem complicação, porque realmente ele gosta de complicar a vida dos alunos. Bastante. Nesse Olha, caso, acho que eu estava mais iludida que você, que eu pensava que era só para criar conta no Instagram. não. Olha, eu vou fazer aqui, tá? Um exemplo simples, bem simples mesmo. Para a gente ir trabalhando. Romerico, quando você for passar um trabalho para nós, você lembra que um dia você foi criança também, aluno. Tá bem. Ó, fazer um orçamento da montagem de um ponto comercial no escritório, tá? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de uma mesa de escritório, cadeira, tá? Eu vou precisar de um gela-água, tá? O pessoal tomar quando chegar. Eu vou precisar de um ar-condicionado, vou luxar, tá? Vou precisar de... Quem mais pode citar coisas aí para gente gastar dinheiro aqui? Computador. Eita, é um computador, né? É tão natural para mim computador que eu nem lembrei que precisava comprar. Computador. O que mais? Peraí, que eu esqueci. Fichário. Pode ir dizendo. Peraí que eu tô lembrando. Calma. Um tablet não pode ser, não? Não. Senão o pessoal vai ficar baixando joguinho e não vai trabalhar, não. Pois é. Tô brincando. Vou começar por aqui. Vocês acham que essa empresa ela tá com caixa? Iluminária, coloca uma iluminária. Tá. Para deixar bonito. Quadro. Aí tem que enfeitar, né? Uma Livro florzinha. de Sofá. ponto. Sofá para os clientes chegarem, né? O que mais? Vamos. Poltrona. Aí também é um... Cadeira de Vamos É a lá. patrona do chefe, rapaz. Tem que ter o trono. Vamos lá. Quanto é que vocês querem dar de início aí para essa empresa de capital, né? No caixa da empresa? 10 mil? 100 mil. 1 milhão. 10 mil. Nada, meu filho. 10 mil você compra de mercadoria. 10 mil, tá? Aí já vou adiantar aqui o seguinte, ó. Esse valor de 10 mil aqui, ele não está representado como valor monetário, como dinheiro. Mas se vocês observarem aqui, ó, na barra de formatações, a gente tem aqui, ó, formatar como moeda. E no caso ele pega a localização minha, que é no Brasil, e bota real. Então, ó, agora eu tenho 10 mil reais. Tô vendo como é simples fazer essa parte aqui? Beleza. Ok, então. Mas esse orçamento aí é só para essas coisas daí, né? Só para... Ó, aí, isso. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma automação
já prevendo, né, o que vai acontecer quando eu começar a inserir os valores. Por exemplo, ó, o que é que eu preciso saber da mesa de escritório? Eu preciso saber o valor de uma única mesa e saber quantas eu preciso. Isso vai dar o quê? Vai dar um valor total. Se eu comprar duas, eu vou ter que multiplicar o valor unitário aqui dela, de uma mesa, por 2 e assim sucessivamente. Então, vocês vão notar o seguinte, ó. Eu vou fazer o primeiro exemplo, tá? Uma mesa, eu vou dizer que ela custa R$600, tá? Aí notem novamente, ó, que o 600 aqui ele não está com um valor monetário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar tudo aqui, essa coluna inteira, tá? Ó. Vocês podem clicar e arrastar para qualquer lado que ele vai selecionando. Quem for fazer isso no computador, por exemplo. Eu acho que no celular você clica e arrasta também, né? Você clica, segura e arrasta, se eu não me engano. Então, beleza, eu selecionei. Esse azulzinho aqui está dizendo que eu selecionei tudo. E eu vou colocar todo mundo aqui como formatar como moeda. Ok? Aí, beleza, você pode perguntar, mas cadê os de baixo aqui que não apareceram? Apareceu porque eu não coloquei. Quando eu digitar, ele vai aparecer, tá? Então, beleza, tá aí. Ok, feito o valor unitário, a quantidade vai ser um inteiro mesmo, então eu vou dizer que eu quero 2. Aí, beleza. Qual o valor total disso aqui? Aquele que a gente já fez antes. Igual B3, que é a célula onde essa mesa de escritório tem um valor aqui, ó, B, coluna B, linha 3, vezes quantidade, que é C3. 3? Hã? Não é 2, não. Não. Aí foi bom para confundir esse exemplo. 2 é o valor que está dentro da célula, mas a referência para essa célula é C3. O valor 2 ele está em que localização? Coluna C, linha 3. Entendeu? Então aqui, ó, na expressão que eu estou criando para calcular o que eu vou gastar com mesas de escritório, eu estou usando B3 vezes C3, que são as células onde os valores reais estão. Por que eu estou fazendo isso? Eu pensei que vai ser os valores e... Não, porque assim, qual é o objetivo disso aqui? É o seguinte, ó, se eu estou calculando aqui na coluna D, linha 3, o valor total que eu vou gastar com mesa de escritório, tá? O que é que pode acontecer? Isso é um planejamento, mas na hora de comprar, isso aqui pode aumentar. E se aumentar, eu já tenho aqui o cálculo feito, tá? E se eu pegasse e fizesse isso aqui, ó, aqui eu fizesse igual a 600 mais 600, vamos supor, 1.200, não é isso? Ok, dá 1.200. Mas e se essa mesa aumentar para 700? Ó, ele não vai automatizar o cálculo aqui, porque ele está, né, com os valores literais, os valores reais. Aumentar, mas eu já vou ter comprado. Se ela aumentar. Não, isso aqui é um planejamento, tá? Orçamento, olha aqui, orçamento. Entendi. Entendeu? É um orçamento. Aí, beleza, vou fazer igual novamente. Vou pegar aqui B3 vezes C3, B3, C3, e ele dá aqui, ó, o resultado final vai ser 1.400. O que é que está acontecendo dentro dessa célula? Eu vou ter o igual, aí o que é que ele vai fazer? Onde tem B3, a planilha vai substituir por 700, e onde tem C3, a planilha substitui por 2, tá? E o cálculo final vai dar 1.400. Por quê? Porque de última hora eu posso dizer assim, não, eu não quero mais 2 mesas, eu quero uma mesa. O que é que vai acontecer? Eu coloco um aqui e ele automatiza o cálculo. Se eu quero 3 mesas, coloco aqui, ó, ele já vai resolvendo isso para mim. Então, qual é o objetivo aqui? À medida que eu for colocando as informações na planilha, tem 2 informações que eu posso alterar a qualquer momento dentro do planejamento aqui, que é o valor unitário do item e a quantidade que eu quero comprar dele. O valor total, isso aqui fica sem alteração, porque isso aqui é um cálculo automatizado, né, em cima da quantidade e do valor unitário. Então, se eu parto para 2 mesas de escritório, o valor vem para 1.400. E por aí vai, tá? Agora, olhem isso aqui que eu vou fazer. Ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, valores simples. Ó. Uma cadeira de escritório, eu vou dizer que é 120, ó, bem simples. Alguém está com o áudio ligado.
Eu vou querer duas cadeiras de escritório, porque eu tenho 2 mesas, né? Eu vou querer um gelágua, aliás, um gelágua, eu vou dizer que ele custa uns R$ 300. Querer um ar-condicionado. Vou chutar aqui R$ 1.500. E olha lá, vai ser só um. Computador. Se são 2 mesas, eu vou querer 2 computadores. Um computador na ordem de R$ 3.000, vamos supor. Então, um computador ele custa R$ 3.000 e eu vou querendo 2, tá? Um fichário, pessoal. Quanto é um fichário? R$ 50. Eu não sei quanto é, não. Vou querer 2 fichários, um para cada mesa. Luminária, eu vou querer uma luminária de R$ 150, eu vou querer 3. E aí, nesse negócio aí, você tem que ir no nosso trabalho, de novo, que eu tô perguntando, porque depois, entendeu? A gente tem que colocar você no grupo. Não, nessa parte, na criação de slide, Uhum. né? Aí você vai acompanhar quem tá fazendo o quê, ou você vai ver quem é que tá no slide. Ó, É com Y, 2S. então. Pronto. Eu posso compartilhar isso aqui com você e tem como eu ver dentro dessa planilha, no histórico de ações dela, quem está mexendo em quê, por exemplo. É uma forma que eu posso, minuciosa, de olhar quem está fazendo alguma coisa, por exemplo. Tá? Entendi. A outra é na hora da apresentação, dá para perceber quando a pessoa está por dentro do assunto. É outra dica, tá? Eu vou pegar um quadro do artista A gente famoso. vai ter que fazer isso também, tipo, essas coisas, vai ser como se a gente fosse botar um espaço físico. Depende. Aí eu estou citando um exemplo de um espaço físico. Mas notem que vocês podem imaginar, né, que vai ser uma loja virtual. Mesmo assim, de repente você pode precisar estocar alguns produtos para ter pronta entrega, vamos supor. Então você precisa alugar pelo menos um local, né? Ou se não deixar na sua casa. Mas assim, de repente, né, ter um local para guardar um produto, se for uma grande quantidade, para distribuir esses produtos de forma, né, na venda virtual e entregar a pessoa pelo correio, seja lá por onde for, você tem que armazenar. Então, assim, vai depender do que vocês tiveram como ideia, entenderam? Estou citando um exemplo aqui de algo bem clássico, que é uma empresa que vai ter um escritório físico, vai ter um escritório, né, vai ter uma localização, vai ter coisas físicas lá, mesa, etc. É um exemplo, mas não quer dizer que esse seja o padrão, entendeu? Professor, aí, por exemplo, se tiver uma pessoa do nosso grupo que, por algum motivo, não consiga estar editando, mas que esteja participando com a gente, porque a gente faz chamada no Meet, sabe? Aí eu posso mandar um print da chamada para comprovar que a pessoa estava ajudando. Não precisa se preocupar com isso, não. Assim, também de prints, essas coisas, não, tá? Romerito. Eu vou confiar que está sendo feito trabalho em grupo, né? Porque já teve a parte individual para eu avaliar também. Então, assim, é uma questão de confiança, né? Assim, em último caso, é que eu vou atrás de registros, de ver como a pessoa está fazendo de fato. Eu posso até fazer uma avaliação individual, né? Chamar a pessoa aqui e vamos fazer um negócio aqui, eu vou fazer umas perguntas. Mas, assim, não basta você chegar a esse nível, não. Não trabalho em grupo, então eu suponho que o grupo está se organizando de forma mínima para ter a colaboração. Mas pode falar, quem fala por último agora. Maria Clara, pode falar. Pode falar. Eu queria saber se a gente precisa comprovar, tipo, vai colocar nesse relatório mesa de escritório, cadeira de escritório e tal. Vai Entenda. precisar colocar o Isso aqui site. Não. Isso aqui é um exemplo, tá? O que é que vocês precisam entender do exemplo? A parte da planilha de automação. O item que eu estou colocando aqui pode ser qualquer um. Né? Se a pessoa quiser colocar, coloca. Senão... Por exemplo, se a montagem aqui ela tem um gasto inicial com a implantação de um site de R$ 5.000 para alguém criar e colocar, você colocaria aqui, entendeu? Mas isso é da natureza de cada uma das ideias que vocês tiveram.
Porque a ideia que vocês tiveram, ela vai demandar, se a gente fosse fazer de verdade, né, coisas diferentes. Por exemplo, quem pensou numa loja, no espaço físico, vai precisar de um ponto comercial, vai precisar, de repente, de uma estrutura mínima lá dentro para atender o povo, para o pessoal pelo menos sentar um pouquinho ali quando chegar para comprar um negócio, e por aí vai, né? Já, digamos, alguém que pensou exclusivamente em algo só no meio virtual, ela de repente já não vai ter uma loja física, né, ali, então não vai precisar comprar algumas coisas. Por outro lado, ela vai precisar investir em outras, entendeu? Então, assim, isso vai variar de acordo com cada ideia. Não existe assim, eu quero que todos os trabalhos apresentem uma mesa de escritório, uma cadeira, não é dessa maneira, tá? Mas deixa eu ir concluindo aqui, para citar um exemplo para vocês de... Pronto, se no caso for um lugar físico, né? Aí, se eu for alugar um ponto, aí eu coloco aí também, né? Tipo, Só que aí veja bem, tem que planejar bem isso, porque vocês notem que a planilha, ela entra aqui, tá? Eu posso criar várias guias. Se vocês observarem aqui, esses itens, todos eles, são itens que eu vou fazer uma aquisição uma única vez, a não ser que quebre e eu tenha que substituir. Concordam? Então, tem coisas que elas entram mais como um serviço. Por exemplo, aqui eu não coloquei valor gasto com internet, nem com eletricidade, nem com água, porque isso é uma coisa que é feito mensalmente. Compreende? Que tem coisa que então você compra uma vez. objetos que eu irei comprar de uma vez só. Nesse exemplo aqui tá? Mas a gente poderia usar os conhecimentos da planilha, de como montar a planilha, para uma situação de coisas que você tem um gasto mensal. Ela só teria que ter algumas alterações aqui. Mas eu estou começando pelo que eu acho mais simples, que é fazer desses itens, digamos, permanentes, vamos dizer assim. Então, no caso, eu teria que fazer duas. Essa daí, com o orçamento Provavelmente. do que eu ia precisar, e a outra com os gastos mensais. Uhum. Então, ó, finalizando aqui, vou comprar um sofá de R$600, um baratinho, só um. Ó, observem o seguinte, eu já tenho os valores de cada um dos itens aqui, uma estipulação, tá? Estou estipulando aí que os valores são esses. A quantidade de cada um deles, certo? E falta automatizar isso aqui. Então, observem que eu fiz aqui a primeira linha, que é a mesa de escritório, né? Da tabela aqui que tem informação, ela já está feita, tá? Eu já tenho um cálculo aqui. E aí eu preciso fazer para todos os outros. Uma maneira de acelerar esse processo é o seguinte, eu já fiz uma vez, não está aqui já feito o cálculo, quando eu seleciono aqui a expressão matemática que eu usei, ela mostra que eu estou usando a quantidade e o valor unitário para chegar ao valor total final, tá? Agora, vocês conseguem observar um quadradinho na célula, no canto direito inferior dela? Dá para perceber aqui, ó? Pronto. Existe uma operação na planilha que permite a gente replicar, né? Como se fosse um copiar e colar de operações, que é o seguinte, eu vou clicar aqui, bem em cima dele, ou vocês notem que o mouse, ele está com a setinha do mouse tradicional, mas quando eu chego no quadradinho, ele fica como se fosse um mais, tá? Ele já muda, né, de ícone. Então, quando eu clico aqui, vou clicar e vou segurar. Eu cliquei com o botão direito do mouse e vou segurar. E eu posso arrastar isso, tá? Eu não sei se vai estar visível para vocês, mas ele está mostrando, ó, um tracejado, mostrando até onde eu estou selecionando e esticando isso, tá? Não sei se fica visível, porque pode ser que a transmissão ela atrapalhe um pouco. Mas eu estou puxando até o limite da linha que tem o sofá, tá? Eu estou puxando até aqui. Se vocês estivessem fazendo no computador de vocês, ficaria visível para vocês. Então imagine que eu comecei arrastando, tá? E continuo arrastando aqui, ó, até essa célula onde o mais está em cima, tá? Quando eu fizer isso, ele vai automatizar o cálculo de todas as linhas, tá? Semelhante à primeira, e vai ficar correto, tá? A gente pode até fazer aqui uma auditoria. Então, quanto é 2 vezes 120? 240. 1 vez 300, 300. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o primeiro cálculo e através dessa operação aqui, né, clicar com o botão em cima desse quadradinho aqui, eu arrastei, tá, para as demais linhas
a mesma operação que já está feita aí nos 1.400, por exemplo. Tá? Ó, então tá aqui, ó. Ok? Isso é uma maneira da gente fazer um copiar e colar. Só que nesse caso é um copiar e colar inteligente. Por quê? Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Ó. Na primeira linha, a gente tem B3 vezes C3, dá 1.400. Tá? Na segunda linha, quando eu clicar 2 vezes aqui nela, vocês vão ver, ó, B4 vezes C4, que é quem? É o valor que está aqui, 120, e o 2. Então, o que é que se entende da planilha quando eu faço essa operação aqui de arrastar a primeira célula para as demais? Ele considera que você está querendo fazer nessa célula aqui, que está, por acaso, 240, o cálculo com esses valores aqui, ó. Na linha de R$300, o cálculo ele faz com com esses valores, 301. E por aí vai, o raciocínio é esse aqui, tá? Então, ele automatiza dessa maneira. Eu poderia puxar assim? Poderia, ó. Mas eu não sei nem que cálculo ele vai fazer, tá? Ou ele vai fazendo cálculo com as duas, teria que explicar para vocês exatamente esse resultado. Mas é possível também, tá? Puxar para o lado, puxar para cima, puxar para baixo. Nesse caso, puxar para baixo aqui tem um sentido lógico, que é aplicar a operação que eu obtive aqui, os 1.400, nessa linha da mesa de escritório, para todas as linhas que estão abaixo. Então, todas elas estão calculadas com base no valor do produto daquela linha com a quantidade. Deu para entender essa parte? Agora tá ficando mais claro. Ficou mais claro? Foi. Ainda tem assim, né? Justo, porque é a primeira vez que a gente tá vendo isso, mas deu pra entender mais ou menos. Assim, o primeiro contato geralmente é um pouco assombroso, né? Porque quem já mexeu nisso aqui alguma vez, beleza, já sabe mais ou menos como é. Mas, assim, eu esqueci de perguntar, eu vou perguntar agora a vocês, porque eu já vou começar a fazer a chamada para liberar, tá? Vou só finalizar aqui, ó. Como eu somei, aliás, como eu tenho todos os valores aqui, eu vou criar uma célula extra, vou usar essa célula aqui, ó, a D12, para colocar a soma do gasto total. Vai ser soma, e aí eu vou fazer como a gente fez antes, ó. Vou pegar aqui o primeiro, tá? 2 pontos, e vou pegar o último, que é o D11. Então, D3 e D11. Fecha aqui, ó, o intervalo, ele pega todos esses valores, ele vai dar o total gasto pela empresa, que é 11.000. Ok? Aí o que é que eu vou fazer? Valeu, Bob. O que é que eu vou fazer? Do orçamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu copio esse aqui, jogar para baixo aqui. Aqui vai ser o caixa da empresa e aqui vai ser o saldo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, saldo, certo? Não está muito bonitinho esteticamente não, mas dá para entender, eu acho. Qual vai ser o saldo dessa empresa? Já dá para perceber que vai ser negativo, né? Porque se eu gastei aqui no orçamento, estou planejando o orçamento para ficar dentro do caixa da empresa, e vamos supor que esse caixa aqui seja o que a gente tem de limite para investir nesse equipamento, tá? Como é que eu calculo o saldo? Simples, ó, eu vou botar igual. O saldo vai ser menos 1.090. Então, mas como é que eu automatizo isso? Para que a gente consiga, né, ter depois uma melhor organização dessa planilha. O saldo vai ser o valor que eu tenho disponível, mais o que eu pretendo gastar, menos, aliás, o valor disponível, menos o que eu pretendo gastar, que é isso aqui. Então, ó, observe que eu já estou numa furada aqui. Eu estou com um valor negativo, que é de 1.090, né, de débito, de dívida, tá? Então, deixa eu ver se dá certo fazer uma coisa aqui, se eu achar a parte de formatação condicional. Vamos tentar fazer isso aqui. Eu não lembro agora direito, mas a gente desenrola. Então, eu vou tentar aplicar aqui, pessoal, o seguinte, ó, 1.090, eu vou tentar aplicar uma formatação para sinalizar quando isso aqui estiver no vermelho, tá? Eu vou selecionar essa célula e vou aqui em formatar, e vai ter uma opção aqui que é formatação condicional, tá? E aí, nessa formatação condicional, eu vou dizer o seguinte, ó, formatar, eu vou aplicar somente a célula 2, tá? Somente a célula 2 está selecionada. Nesse caso aqui, a regra de formatação atual é o seguinte, se a célula não estiver vazia, e ela não está vazia porque ela tem informação, o padrão aqui vai ser verde. Eu vou procurar outras opções, que é o seguinte, ó,
Não está vazio, contém. Isso aqui é a parte de texto, né? Mas não é essas opções, não é nenhuma dessas opções que eu quero. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se, né, for menor que, aí ele vai pedir um valor. Eu vou colocar 0, tá? Se for menor do que 0, é um valor negativo, ok? Se for menor do que 0, eu vou escolher outra cor, que é uma cor... na verdade, eu vou escolher uma cor para fonte. Então, eu vou deixar o texto branco e vou colocar aqui vermelho, por exemplo. Ele já aplicou, perceberam? Então, ok. Vou concluir essa formatação condicional. É uma regra que eu já tenho aqui. E vou fechar, tá? Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente já tem uma planilha planejada para fazer os cálculos, né? Vamos tentar dar uma organizada nesse orçamento. Como? Ver aqui o que é que a gente pode fazer. Eu vou tirar desse orçamento uma mesa de escritório. Então, se eu tirar uma mesa de escritório, eu vou tirar aqui, ó, uma. Eu não vou precisar de 2 cadeiras, vou deixar só uma. E eu não vou precisar de 2 computadores, nem de 2 fichários, tá? Observem que o orçamento aqui deu 7.200, né, arredondando, e o saldo ele está positivo. Por quê? Porque eu não estou, né, gastando mais do que eu Mas é tenho. bom porque automaticamente ele já faz tudo certo. Agora vamos fazer o contrário? Não está saldo positivo? Vamos ver se a gente estoura esse limite. Eu vou comprar 2 mesas, tá? 2 cadeiras, e aí eu vou precisar... aliás, eu vou comprar só uma mesa, tá? Uma cadeira e vou adicionar um outro computador aqui, porque já é suficiente para estourar o saldo. Se eu botar 2 computadores, a gente já vai ter 10.200, ele já está dizendo aqui, ó, saldo negativo. Automaticamente ele formata isso para a gente aqui na formatação condicional. É mais um recurso, né? Dentre inúmeros que a gente tem aí. Porque aqui, né, como as meninas estavam questionando lá, porque vai ficar feio o texto e tal, aqui você pode também, né, usar um pouco de criatividade com essas operações para deixar esteticamente mais arrumado aqui, né, mais bonito. Mas assim, o que é importante aqui para vocês entenderem, que a gente pode ter essas automações, tá, e facilitar a nossa vida. Por quê? Porque agora, uma vez que você está diante dessa pequena planilha aqui, você tem o seguinte, o que é que eu preciso então mexer para organizar o meu planejamento dentro de um valor que eu tenho inicial, vamos supor 10 mil reais, por exemplo, né? Então, se eu tenho 10 mil reais, dentro dessa planilha só preciso me preocupar com essas informações que eu selecionei, o valor do item que eu quero comprar e a quantidade, e ficar ajustando isso aqui para tentar fechar o orçamento. Tá? Então, por exemplo, vamos tentar forçar esse orçamento aqui mais uma vez, né, como teste, para ele chegar aos 10 mil reais, eu mantendo 2 computadores. Então, o que é que eu poderia imaginar que daria para economizar aqui para ficar perto disso? Por exemplo, eu vou tirar uma luminária e vou tirar um fichário. Deixar 0 fichário. Já vou concluir, tá? Ainda assim, eu estou aqui em 10.020 reais. Aí, beleza. Esses produtos aqui, eles são de uma marca, né, mais cara, vamos dizer assim. Então, eu achei, por exemplo, um gela-água por 250 reais. Tá? Aí eu substituí aqui o valor dele. Vou manter o produto, vou comprar um gela-água, mas um valor menor. Então, eu cheguei no orçamento, que era de 9.970. Então, isso aqui, até para a vida da gente, se você vai precisar montar uma festinha de aniversário, alguma coisa assim, e quiser ter um controle muito forte dos valores gastos, depois para dividir com a galera, uma planilha dessa já é um caminho, tá? Beleza? Então, quem falou, pode falar. Foi eu, mas era só para dizer que estavam perguntando que horas a aula termina agora, tá? Então, deixa eu parar de apresentar aqui. Sim, Romerito, só uma coisa que eu ia perguntar e acabei esquecendo. Pode perguntar. Lá. Eu vou perguntar também uma coisa. Fala logo. Não, pode perguntar a minha, é simples. Tá. Lá no trabalho, lá onde tem no tópico 3, onde é para colocar lá, tipo a planilhazinha, coisinha lá.
Aí onde tem as concorrentes, é para colocar o nome das demais lojas, né? Sim. É só isso. Ok. É, a pergunta que eu tenho é o seguinte: quem aqui da turma já usou o Excel? Levanta a mão, dá um grito aí. Acho que ninguém. A Camila levantou Só a mão, hein? Camila já, né? Ai, Pois é, vocês gente, notam, né? Assim, por isso que todo mundo achou estranho, porque o Excel não é. O Excel, que eu estou dizendo aqui, a planilha, né? Planilha eletrônica não é algo que você abre num computador para se divertir. Geralmente é usada para planejamento de alguma coisa. Por exemplo, é, eu quero fazer um cronograma de lançamento dos produtos da minha marca, por exemplo, que vocês vão fazer. Isso aqui é um exemplo, tá? Que eu estou citando. Beleza, tem como fazer. Você faz um quadradinho, bota data, tudo bonitinho. Acabou, se você faz, tá? É, só um minuto. Você faz, beleza. Mas não é uma coisa que você abre toda hora para estar mexendo como quem vai jogar um gamezinho ali, um negócio diferente, né? Assistir um vídeo. Então, tem isso também, né? Peraí. Pronto. Então, interrompe aqui.